Neste vídeo vamos ver o efeito da dimensão da amostra nos intervalos de confiança e como determinar a dimensão da amostra adequada para respeitar algumas condições exigidas. Então vamos lá ver o que é que nós temos. Nós sabemos que a dimensão da amostra está aqui a dividir e, portanto, quando dividimos pelo número maior, acaba por diminuir o quociente. Portanto, por exemplo, se tiveres 3 a dividir por 2, dá 1,5, mas se tiveres 3 a dividir por 5, dá 0,6. Portanto, dividindo por mais, calha menos a cada um. No fundo é isso. Portanto, como aqui estamos a dividir pela raiz do n, se eu dividir por um número maior, eu vou diminuir o erro. É isso que nós temos aqui. Portanto, e diminuindo o erro, consigo fazer uma estimativa mais precisa. Agora a questão é, quanto é que eu terei de aumentar a dimensão para ter um ganho significativo e ter alguma precisão com algumas condições? Então, nós podemos deduzir a forma de calcular a dimensão da amostra desta forma. E a partir do quê? Porque eu sei que o erro, perdão, não é o z, é o erro. Eu sei que o erro é o z vezes o desvio padrão a dividir pela raiz do n. Então, eu posso, usando aqui as propriedades algébricas, isolar a raiz do n. Portanto, o z que está a multiplicar vai passar a dividir. Portanto, fica o r a dividir por z. E agora, usando o produto cruzado, vou isolar a raiz. Fica o z a dividir multiplicar pelo sigma. E vou dividir pelo erro. E agora, como o objetivo é tirar daqui a raiz, vou elevar ao quadrado porque a raiz corta com o quadrado. Então, automaticamente fica um n igual z vezes o desvio padrão a dividir pelo erro ao quadrado e temos esta fórmula. Portanto, para resolver os exercícios, podes aplicar diretamente isto ou podes fazer a dedução, conforme o teu gosto, o que tu preferires. Neste exemplo, nós queremos estimar o tempo médio de leitura diário de alunos, com um erro máximo de 5 minutos. Se o erro é máximo, então o erro é menor ou igual a 5. E, portanto, nestas situações, o valor do n é sempre aproximado por excesso. Porquê? Porque se eu fizer por defeito, eu vou encontrar um erro ligeiramente acima dos 5. E eu não quero isso. Portanto, eu tenho que usar o n sempre com mais uma unidade para que o erro fique abaixo do erro exigido. Agora, em amostras de 50, encontrou-se um desvio padrão de 20 minutos. Agora, qual será a dimensão de uma nova amostra para que a média, para que a confiança seja de 99%? Então, se a confiança é de 99%, o z é este valor, 2,576. Então, ou faço diretamente, portanto, o n é igual, depois tenho o z a dividir pelo erro vezes o desvio padrão, que neste caso, não tendo o sigma, uso o s ao quadrado, e ao substituir, automaticamente eu tenho este valor, portanto, 2,576 a dividir pelo erro, que é 5, vezes o desvio padrão, que é 20, e isto ao quadrado. Coloco na calculadora, dá aproximadamente 106,17, e embora este valor aproxima a 106, como eu tenho um erro inferior ao 5, eu tenho que ter mesmo o n igual a 107, porque se eu fizer 106, o erro vai ser 5, qualquer coisa. Portanto, neste caso, a amostra terá, no mínimo, porque pode ter mais, no mínimo 107 alunos. Se eu não gostar de decorar coisas, o que é que eu posso fazer? Uso a fórmula normal, portanto, sei que o erro é o z vezes o sigma a dividir pela raiz do n e substituo, portanto, neste caso o 5, 2,576 vezes o sigma, que é o 20, divido pela raiz do n e faço o mesmo que fiz. Portanto, aqui podes até fazer o 2,576 a multiplicar pelo 20, podes fazer esta operação. E, portanto, temos 5 igual a 51,52, dividimos pela raiz do n e agora, fazendo o produto cruzado, também consigo fazer. Portanto, fica 1 vezes os 51,52 a dividir por 5. E se eu dividir por 5, vou obter aqui a raiz do n igual a 10,304 e depois não me posso esquecer que tenho que elevar ambos os membros ao quadrado e, portanto, este valor ao quadrado vai ser os 106,17
que, pela mesma razão, vai ter que ser 107 para que o erro seja menor do que os 5. Pronto, de uma maneira ou de outra consegues fazer o exercício, sempre concentrado no erro. Se tivermos uma estimação intervalar da proporção, fazemos a mesma coisa. Portanto, eu sei que o erro vai ser z vezes, agora a raiz da proporção vezes 1 menos a proporção a dividir pelo n, e portanto o z que está a multiplicar passa a dividir, e agora vou fazer uma coisa, portanto vou separar as raízes, uma vez que o meu objetivo é deixar o n sozinho, está bem? Então este fica sozinho aqui, o z multiplica pela raiz, e dividimos tudo pelo erro. Eleva ao quadrado, porque precisamos de saber qual é o n e não a raiz dele. Então o n fica o z ao quadrado, o erro ao quadrado e a raiz. Isto tudo é o desvio padrão para a proporção ao quadrado que vai cortar. Então temos o z sobre o r ao quadrado e multiplicamos pela proporção e temos esta fórmula. Portanto, podes decorar ou podes deduzir. Agora, nesta situação, temos o exemplo que temos o nível de confiança de 95% e, portanto, se é 95%, o z vai ser 1,960, com um erro de 2%. 2% é 2 sobre 100, que é 0,02. Nós temos de trabalhar sempre com dízimas. E sabemos que a proporção vai ser 35%, pelo mesmo motivo, trabalhando com dízimas é 0,35. E quantos eleitores devemos entrevistar? Portanto, e agora? Ou aplicamos a fórmula que deduzi anteriormente, e portanto é só substituir o z pelo 1,960, o erro pelo 0,02, elevamos ao quadrado, multiplicamos pela proporção que é 0,35 e agora 1 menos o 0,35, ou então quem quiser fazer a conta à parte faz logo o 0,65. Colocamos tudo isto na calculadora e dá 2184,91. E nesta situação ninguém me diz que o erro tem que ser inferior a 2%. É com uma margem de 2%. Neste caso, porque é 9, aproxima mesmo a 2185 eleitores, mas não tinha que ser assim. Portanto, temos de ter atenção, se é um erro, que se diz o erro que é de x, então aproximamos normalmente. Se o erro não pode exceder determinado valor, então excedemos sempre por excesso. Pronto, fazemos desta forma aplicando, ou então podes também fazer como fizemos neste exercício, substituir os valores e fazer estes passos exatamente aqui.